Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário. Que alegria poder partilhar este momento de reflexão e de paz. Hoje, a gente vai conversar sobre duas virtudes que têm um poder imenso de transformar a nossa vida: a naturalidade e a simplicidade. E fica a pergunta: num mundo que valoriza tanto o complicado, o espetacular, como é que a gente pode encontrar a verdadeira paz na simplicidade? Vamos explorar essa questão juntos, buscando inspiração no maior de todos os exemplos. E esse exemplo nos leva direto para a Sagrada Família. Vamos pensar em Jesus sendo apresentado no templo. Para quem olhava de fora, era só mais um casal jovem, simples, cumprindo a lei. Não tinha nada de extraordinário ali. E essa é a chave. A vida deles, mesmo sendo divina, era vivida com uma naturalidade profunda. A simplicidade de Maria é algo que cativa, não é? Veja como ela age. Serve sua prima Isabel não como um grande feito, mas com a naturalidade de quem ajuda um parente querido. Ela vive 30 anos com Jesus em Nazaré, numa rotina de amor, de discrição, longe de qualquer holofote. E mesmo em Caná, o papel dela no primeiro milagre acontece sem alarde, quase que em segredo. Ela era extraordinária, mas passava despercebida, como mais uma mulher do seu povo. E aqui está um ponto central. A grande lição que a vida de Maria nos oferece é exatamente esta: aprender com ela a viver com naturalidade. Sem artifícios, sem buscar os aplausos, apenas sendo quem somos na presença de Deus. Uma ideia poderosa, não acha? O próprio Jesus é o modelo perfeito de simplicidade. Imagina só, ele passa 30 anos numa vida oculta, longe de qualquer espetáculo. Ele foge da vanglória, sabe? De gestos teatrais. E onde a grandeza dele se manifesta? Na sua acessibilidade. Ele está ali, disponível para os doentes, para os apóstolos cheios de dúvidas, para as crianças que o abraçam com confiança. A divindade dele se revela sem fazer barulho. Ok, a gente viu esses exemplos tão inspiradores. Mas como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Depois de contemplar a Sagrada Família, a pergunta é: como podemos cultivar essa simplicidade na nossa própria vida diante de Deus e dos outros? O Evangelho nos dá a chave. Se teu olho for simples, todo o teu corpo ficará iluminado. A simplicidade não é só um comportamento externo, é antes de tudo uma maneira de ver, uma disposição do coração. E a base para uma alma simples está na retidão de intenção. O que é isso na prática? É ter um foco só: Deus. Não nosso ego, não a nossa imagem, não o que os outros vão pensar. É alinhar tudo o que a gente faz, pensa e deseja com Ele. Esta imagem ilustra a diferença de um jeito brilhante. A alma simples é transparente. A complicada vive uma vida dupla. A simples serve a Deus. A complicada serve a si mesma. Uma julga pela fé, age com retidão. A outra vive pelas impressões do momento, pela busca dos sentidos. De que lado será que a gente se encontra mais vezes? E essa simplicidade da alma está ligada diretamente a um conceito muito profundo chamado infância espiritual. Não se trata de ser infantil, mas de adotar a postura de uma criança diante de Deus. Uma postura de confiança total, de dependência. As palavras de Jesus são muito claras. A menos que a gente se converta e se torne como criança, não entraremos no reino dos céus. Isso não significa ser imaturo, mas sim ter a confiança, a pureza e a dependência de uma criança em relação ao seu pai. E claro, essa simplicidade interior acaba transbordando para os nossos relacionamentos. Ser simples com os outros é basicamente viver sem máscaras, sem fingimento. É ter a coragem de se mostrar como a gente realmente é. Pensa só no elogio que Jesus fez a Natanael. Eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Que alegria seria ouvir isso do Senhor, não é? Ser uma alma íntegra, sem dobras, sem segundas intenções. Esse é o ideal da simplicidade. Mas vamos ser bem honestos, se a simplicidade é tão bonita, por que é tão difícil de alcançar? A resposta está num grande obstáculo que todos nós enfrentamos: a luta diária contra o orgulho. É o orgulho que complica tudo. Ele cria barreiras, nos faz levar a nós mesmos muito a sério e nos separa de Deus e das pessoas ao nosso redor. E como é que esse orgulho se manifesta no dia a dia? Às vezes de forma sutil. É aquele desejo de parecer mais do que a gente é. É a vontade de ser o centro das atenções numa conversa. A dificuldade em dizer, eu errei. É falar demais de si mesmo ou simplesmente não aceitar as próprias limitações. O orgulho, no fim das contas, nos torna pesados e complicados.
O Senhor nos adverte contra aqueles que vêm disfarçados, e o orgulho é o mestre dos disfarces. Ele nos faz criar uma personagem, uma imagem falsa, que nos impede de viver na verdade e na simplicidade. Bom, diante desse obstáculo, qual é o caminho a seguir? A boa notícia é que existe um caminho prático, com passos bem concretos, para cultivar a simplicidade na nossa vida. Aqui estão 4 meios. Primeiro, a retidão de intenção, que já falamos, dirigir tudo a Deus. Segundo e terceiro, aquele equilíbrio que Jesus ensinou, sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudência não é falsidade, é sabedoria. E por fim, a sinceridade, expor com clareza as próprias fraquezas, sem tentar esconder, especialmente na nossa conversa com Deus. E para encerrar a nossa reflexão, fica o convite para voltarmos o nosso olhar a Jesus, Maria e José. Vamos imaginá-los na vida do dia a dia, na sua casa em Nazaré, e absorver o seu exemplo de amor, de trabalho e, acima de tudo, de simplicidade. Peçamos a eles a graça de nos tornarmos como crianças diante de Deus, para que a gente possa se aproximar dele com total confiança, sem máscaras e sem medo, com a certeza de que somos amados exatamente como somos. Compartilhe com seus amigos esse momento de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.